Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Salmo 97, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o salmo de hoje pode ser entendido em três partes principais: louvor a Deus pela salvação, a sua fidelidade à aliança e nos chama a também sermos fiéis. Chamado universal ao louvor, toda a terra, ou seja, toda a criação é convocada a louvar o Senhor com júbilo. E nós estamos no ano de jubileu, o jubileu da esperança, e que possamos reanimar a nossa caminhada e a nossa fé para que possamos viver de forma mais alegre no Senhor e o reinado de Deus sobre o mundo. A natureza e todos os povos devem se alegrar com o governo justo de Deus e que possamos buscar a justiça em nossas vidas, em nossas atitudes. Deus se faz presente não apenas em uma presença sobrenatural, mas aquilo que é sobrenatural deve viver em nós e na nossa vivência irradiarmos a luz, que é Deus. Na primeira leitura de hoje, na carta de São João, capítulo 3, dos versículos 7 ao 10, está assim: Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe, o que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Devemos tomar cuidado com essa leitura para não entrarmos no extremismo. Em qual sentido? Cometer pecado, todos nós eventualmente nós cometemos. Agora, quando nós temos consciência que pecamos, analisamos o que fizemos de errado, nos arrependemos, buscamos o perdão mediante uma confissão, e quando verdadeiramente aquilo nos incomoda e passamos então a fugir daquilo que é ruim, perfeito. Isso é um estado da busca da graça de Deus. O que São João está alertando que nós não podemos cair no estado de dormência, que simplesmente pecar é algo natural, faz parte da vida e não nos arrependermos. Nós temos que buscar uma prática de justiça, uma prática diferente da vida. E praticar a justiça refere-se a um estilo de vida em conformidade com os ensinamentos de Cristo. Não em conformidade com a nossa própria consciência, não somente em conformidade com aquilo que achamos que é certo ou errado, mas aquilo que brota da semente de Deus, ou seja, o Espírito Santo na vida do cristão. Agora, se nós não temos o mínimo de prática, de entendermos aquilo que Deus quer em nossas vidas, como que então nós vamos viver em conformidade com os mandamentos de Deus? Devemos, sim, buscarmos o amor, a honestidade, a compaixão, evitar toda forma de hipocrisia religiosa. O pecado não pode ser tratado como algo trivial na vida do cristão. Como eu digo algo trivial, que é um grande mistério, o que nós temos que ter é uma vigilância constante contra as tentações. Novamente, devemos tomar cuidado com os extremismos, onde muitos acham que tudo é pecado. Não, nós temos que estar vigilantes. Estar vigilantes é buscar o discernimento, não perder o sentido da boa caminhada, da boa fé.
E no sentido desse combate ao pecado é o arrependimento e busca pela graça de Deus. E crescimento na fé e no amor por meio da oração e dos sacramentos. E nesse contexto, temos aqui da prática do amor à justiça. Nós estamos falando de duas dimensões. Estamos falando de uma dimensão espiritual, ao qual a todo momento nós temos esse combate, essa luta espiritual para sermos melhores interiormente. Mas no versículo 10, como que São João fecha essa carta? Todo que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Ou seja, do que adianta ficar buscando toda uma pureza interior, uma pureza de pensamento, se você é incapaz de perdoar o próximo, se você é incapaz de viver uma vida melhor simplesmente porque alguém te ofendeu e a partir disso você não busca a lógica do perdão. A ausência de amor pelo próximo é um sinal claro de afastamento de Deus. E há muitas formas de se afastar do próximo. Agora, para viver uma realidade moral, de nos aproximarmos do próximo, perdoe ofensas e promova a reconciliação. Ajude os necessitados e pratique obras de misericórdia. Veja o próximo como imagem e semelhança de Deus. Por mais que o próximo tenha todas as falhas, as limitações, assim como eu e você tem falhas e limitações. Mas a partir de um olhar diferente do ser humano, nós deveríamos buscar um caminho diferente de vivência e não fechar a nossa vida nas limitações e na miséria humana. Olhar para as relações humanas a partir de uma lógica de esperança e transformação. A capacidade que o ser humano tem sim de superar as suas fragilidades. E no evangelho de hoje, em João capítulo 1, dos versículos 35 ao 42, temos exatamente uma lógica de intimidade. O evangelho de João apresenta Jesus como Verbo encarnado e destaca seu papel como Cordeiro de Deus, Salvador do mundo. E este trecho ocorre no início do ministério público de Jesus, logo após seu batismo e o testemunho de João Batista. Temos aqui na leitura de hoje personagens principais: João Batista, os dois discípulos, identificados como André e possivelmente o próprio evangelista João, e Simão Pedro. E o tema central: reconhecimento de Jesus. Para reconhecer Jesus é preciso intimidade. E novamente, na leitura de hoje, no versículo 36, João aponta para Jesus. E novamente, eis o Cordeiro de Deus. Isso gera nos discípulos um despertar. E desse despertar, há uma pergunta. Jesus pergunta: o que estáis procurando? Ele não apenas indaga sobre o motivo imediato, mas também sobre o desejo mais profundo do coração humano. E o que os discípulos perguntam? Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? E Jesus responde: vinde ver. E vejamos, vinde, e na tradução do grego, vinde e vereis, é uma abertura para todos experimentarem sua presença e amor. A resposta dos discípulos mostra a importância de buscar e seguir Jesus de forma pessoal e comprometida. E qual é o nosso compromisso? Nós devemos nos perguntar constantemente: aonde é que Jesus mora? As pessoas querem muitas vezes um significado físico, querem simplesmente um lugar específico para ficar fácil, mas aqui o encontro com Jesus é um encontro de vida que se faz na própria caminhada, que não baseia simplesmente em palavras ou doutrinas, mas um encontro real com Cristo,
de acordo com as nossas necessidades, de acordo com a nossa fé, na nossa caminhada, vamos então experimentando e conseguiremos seguir Jesus a partir do seu convite. Vinde e vereis. E que possamos fazer isso ao longo da nossa vida e de modo especial no início do ano que começa. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.